Olá, olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo, começando o nosso devocional, nosso bom dia com Cristo. Estamos aqui na presença do Senhor, mais um dia para meditar na palavra do Senhor. Cristo é a palavra viva, o verbo vivo. E hoje eu quero falar sobre a importância de ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que faz o bem, de coração generoso, o impacto que isso gera nas pessoas ao seu redor. E quando você, que é uma pessoa boa, enfrenta algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, Deus vai levantar pessoas que se importam com você, para ir em teu favor, interceder ao teu favor, e assim você ser favorecido. É muito importante a gente entender que uma das primícias de ser cristão é imitar Jesus e sua bondade incondicional. Jesus não olhava a condição para ser bom. Ele era bom com todos que vinham a ele. E isso está escrito aqui no livro de Atos, capítulo de número 9. Algo muito interessante. Atos 9, a partir do versículo de número 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Que passagem maravilhosa da palavra de Deus, não é verdade? Dorcas, ou Tabita, era uma mulher piedosa. Era uma mulher que se dedicava a ajudar os desamparados. E ela, como todo e qualquer cristão, não alcança, as bênçãos de Deus por mérito. Ou é então amaldiçoada porque está em pecado. Repare que ela, apesar de ser uma pessoa boa, ser uma cristã convicta, apesar de tudo que ela fazia, ela ficou doente. Então coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E ela, apesar de ser uma bênção na vida de muita gente, não só adoeceu, como veio a falecer. Ela morreu. Só que ela era tão amada, tão querida, que souberam que Pedro estava próximo, uma cidade próxima, e mandaram buscar Pedro. E Pedro veio. Provavelmente já conhecia a fama dela, ou se não conhecia, conheceu na medida que foram buscar a ajuda dele. O fato é que ele não se demorou e foi atender aquelas pessoas que estavam desesperadas. E o interessante é que quando Pedro chega, todas as viúvas cercam ele e começam a mostrar as túnicas, as roupas que ela mesma fez. Tabita fez com as próprias mãos, que Dorcas fez para elas.
mostrando, Pedro, olha, ela é boa, é uma pessoa boa. Olha o que ela fez por mim. O que ninguém mais queria fazer, ela fez por mim. Faz alguma coisa, Pedro. Ela era amada, ela era querida, ela era estimada. Então, quando você é uma pessoa boa, quando você vive, sabe, o bem, quando você vive o amor de Deus, você ama o seu próximo não apenas em palavras, mas em atos, é óbvio que você vai ser bem quisto, que você vai ser querido. E quando acontece algo com alguém assim, as pessoas que foram tocadas e alcançadas pela graça, pela misericórdia através dessa vida, elas têm um desejo de retribuir de alguma forma. Aquelas mulheres pobres, viúvas, não tinham como retribuir, a não ser mandar chamar Pedro e trazê-la de volta. E Pedro fez com que todos saíssem, amados. E ali ele se prostrou na presença de Deus. Ali ele orou, ele clamou. E como algumas enfermidades e algumas provas e lutas são para que se manifeste a glória de Deus, não foi diferente com ela. Como o cego de Jerusalém, que não tinha pecado, nem os seus pais haviam pecado, mas Deus disse, ele nasceu assim para a glória de Deus, para que se manifestassem as obras de Deus. E assim, Dorcas também, ela passou por esse infortúnio para que o nome de Deus fosse glorificado. Você está passando alguma prova, está passando alguma luta, você é uma pessoa boa, você não entende, não passou, eu tenho me esforçado em fazer o bem, eu tenho feito tudo correto, do jeito certo, mas é só bomba na minha cabeça, é só problema acontecendo em casa, está difícil para mim, eu estou desgastado. Continue sendo uma pessoa boa, um cristão convicto, uma pessoa de Deus. Continue se esforçando em fazer o bem, sabe, em agir de forma correta. Não se preocupe não, Deus está vendo, e certas coisas são para que a glória dele seja manifestada, para que você tenha um testemunho extraordinário para contar de um milagre que Deus fez na sua vida, para que outras vidas sejam alcançadas e tocadas. Imagine, essas palavras, a história de Dorcas chegou até os nossos dias, quase 2000 anos depois. Há 2000 anos depois ainda se fala dessa mulher, da bondade dela, da misericórdia dela e do milagre que Deus operou através de Pedro na vida dela. Então creia. Então Deus é um Deus de milagres. Quem sabe o teu socorro não está vindo hoje. Quem sabe o teu socorro não está vindo agora. Quem sabe o livramento, a bênção. Mas continue perseverando em ser uma pessoa boa até o fim. Seja generoso. Ajude, estenda a mão, agracie as pessoas, ore, interceda, empreste o ouvido, o ombro, acolha, apoie. Isso é viver o amor de Deus. E a Bíblia diz que Pedro orou e ela ressuscitou. E ele chegou e apresentou ela às viúvas. Imagine a alegria dessas mulheres. De uma vida tão sofrida, tão pobre, de humilhações. Recebendo de volta Dorcas, aquela que as abraçava, que cuidava delas, amparava. Imagine a alegria que não foi recebê-la de volta à vida. Ah, meus queridos, que Deus assim manifeste essa mesma alegria da bênção manifestada do Senhor em sua vida, sabe? Um milagre que você precisa, a alegria do livramento, a alegria da porta que Deus abriu, para seu alívio, a alegria da paz que voltou para tua casa, a alegria do teu casamento estar feliz, a alegria da saúde restaurada. É o desejo do meu coração para você, para sua casa, para sua família. Amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, unimos a nossa fé em oração, porque cremos, ó Deus, que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas também. E que nem sempre, Pai, a culpa é nossa, mas algumas coisas ocorrem para que o Teu nome seja glorificado, através de um testemunho onde um milagre, onde o sobrenatural, onde o impossível se torna possível. Pai, se há alguém aqui que necessita, sim, desse socorro urgente,
desse milagre que parece impossível, Senhor. Nós confiamos em Ti. E na Tua palavra está escrito que Dorcas estava morta. E o Senhor a ressuscitou. Ressuscita, Pai, sonhos. Ressuscita planos e projetos. Venha, ó Deus, neste momento ao encontro de todos que precisam, Senhor, de um milagre como esse. Depois de prostrados os joelhos de Pedro e se voltado àquela mulher, ela estava viva outra vez. Que assim, Pai, quando nós aqui em oração ou no lar de alguém estiver prostrado em Tua presença, ouve, Senhor, e responde